Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Neste vídeo irei apresentar como podemos resolver sistemas de equações não lineares, como esse apresentado aqui na planilha, de uma maneira muito simples utilizando um recurso fantástico do Excel, o Solver. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar você que toda a planilha desse exemplo que eu irei mostrar para você estará disponível no link na descrição do vídeo. Então, vamos ao trabalho? Bem, antes de iniciarmos o problema, precisamos ter a certeza de que o Solver está instalado na nossa máquina, no nosso Excel. Para isso, precisamos clicar na guia Dados. Se o Solver estiver instalado no seu Excel, no seu software, ele estará logo nessa parte aqui da guia Dados, tá bom? Caso contrário, você terá que fazer a instalação dele, é muito rápida, muito prática. Eu vou deixar o link na descrição de como fazemos essa instalação, para caso você não tenha o Solver instalado no seu computador, tá ok? Então vamos iniciar o problema. O nosso problema é que é um problema de equação de sistema não linear, mas a metodologia utilizada também pode ser empregada para sistemas de equações lineares, não tem nenhum problema. Ela consiste, nós queremos a solução para esse sistema de equações. Aqui estamos tratando de um sistema de equações determinado, ou seja, temos três incógnitas para três equações independentes, então ele vai ter uma única solução, tá bom? Onde nós queremos saber qual vai ser o conjunto dessas incógnitas aqui, x, y e z, em que nós vamos encontrar a solução para essas equações, ou seja, qual é o conjunto de soluções dessas incógnitas x, y e z que vai zerar essas três equações aqui, F1, F2 e F3, tá bom? Então o primeiro passo que nós temos que fazer aqui para resolver o problema é digitar essas equações nas células que eu separei aqui nessa planilha. Então vamos lá. O primeiro passo, antes de iniciarmos a escrita das equações, é uma dica de boa prática no Excel, que é nomear intervalos. Isso é feito de uma maneira muito simples. Eu quero nomear, por exemplo, essa célula aqui, que eu vou chamar de x, para quando eu for digitar a minha célula, eu utilizar de forma mais simples essa incógnita, essa célula que eu vou fazer referência à incógnita x, tá certo? Então, para isso, eu seleciono a célula, aqui B4, vou aqui na caixa de nome e digito x underline. Por que x underline? Para que eu tenha uma distinção entre x, se eu colocar só x, o Excel vai entender toda a coluna x. Quando eu coloco o x underline, ele vai entender que é uma incógnita que eu nomeei, um nome que eu utilizei para nomear um dado intervalo. Então x underline, ponto, enter. Vou lá na célula que está a nossa incógnita y, a célula C4, e vou nomear de y underline. Eu poderia usar y ponto ou outro caractere qualquer que não seja o nome, o que eu fosse utilizar, o mesmo nome dado às células. Por exemplo, y1, y2, G5, F4. Não posso, porque aí o Excel vai entender que aquilo é uma célula já, tá bom? Aqui eu vou onde tem a minha incógnita z, digito z underline e tudo ok. Vamos aqui para onde tem F1, vou digitar F1 underline, porque se eu colocar F1, o Excel vai entender como sendo a célula que tem a célula F1, F2 underline e F3 underline. Isso aqui é muito útil, principalmente quando a gente precisa utilizar essa incógnita várias vezes, Isso fica muito fácil no nosso trabalho. E vocês perceberão agora a razão de eu ter feito isso, de eu ter nomeado os intervalos que vamos trabalhar. Notem aqui, vamos colocar como cada incógnita sendo 0, vai ser a estimativa inicial. E aqui, em cada célula dessa, eu vou digitar essas equações aqui, tá bom? Então, F1 será igual a quem? Eu tenho duas formas de chamar o x aqui, a minha incógnita x. Eu posso clicar aqui na célula. Notem que o Excel já entendeu o intervalo, o nome que eu utilizei para nomear esse intervalo, x underline. Então, fica mais fácil de eu fazer dessa maneira. Notem por quê. Eu vou fazer aqui no lugar de eu ter que digitar, por exemplo, B4, eu vou lá e coloco x underline, certo? 3 vezes x vezes y underline, o intervalo nomeado, mais z underline, menos 15. Pronto, aqui é a minha função F1. Para a minha função F2, coloco igual, eu estou falando de uma equação,
y underline mais 5 vezes x underline vezes y underline ao quadrado mais z underline ao quadrado menos 27. Ok? Vou lá para o F3, 3 vezes x underline ao quadrado menos 4 vezes y underline ao quadrado menos z underline ao quadrado. Lembrando mais uma vez, x underline, y underline, z underline, por terem sido os nomes que eu utilizei para nomear esses intervalos, tá bom? Mas aí vai ser de acordo com o nome que você utilizar. Se você não quisesse nomear, também poderia deixar com o nome da célula convencional. E digito Enter. Pronto, o que acontece aqui? Eu já fiz a relação, né, dessas equações, né, desses sistemas de equações com as incógnitas que eu tenho, que eu quero encontrar, né, que tem relação, são as variáveis dependentes dessas variáveis independentes, né, dessas equações. Bem, depois de termos digitado as equações, né, corretamente, conforme o sistema apresentado aqui na planilha, agora o nosso próximo passo é ir resolver, né, esse sistema de equações, ou seja, encontrar qual é o conjunto de soluções para x, y e z que vai zerar todas as equações, F1, F2 e F3. Então, para isso, a gente vai utilizar o Solver, uma ferramenta magnífica do Excel. Então, a gente tem que, primeiro, para acessar o Solver, a gente tem que digitar na guia dados, certo? Solver. E aí vai aparecer essa janelinha aqui para vocês, ó. No primeiro momento, pode parecer um pouco complicado, certo? O Solver ele apresenta diversas funcionalidades. Aqui a gente vai apresentar apenas a resolução de um sistema de equações não lineares, mas essa metodologia também pode ser utilizada para resolver sistemas de equações lineares, tá bom? Para outros tipos de problemas de otimização propriamente dito, nós iremos, né, tratar em outros vídeos. Então, o primeiro passo que nós temos é que definir um objetivo. O que é esse objetivo? A gente vai dizer para o Solver o que a gente quer que ele faça, né? Então, a gente vai vir aqui, clicar, né, e selecionar o intervalo que a gente quer. Na verdade, a gente só pode selecionar uma célula, não podemos selecionar o intervalo. Qual é o objetivo que nós queremos? Nós queremos que a célula F1, F2, as células F1, F2 e F3, elas sejam zeradas a partir da alteração de X, Y e Z, tá bom? Mas aí o Solver aqui ele só aceita uma célula para poder definir como objetivo. E aí daqui a pouco a gente vai ver como vamos fazer o Solver zerar tanto a célula que tem a equação da função F1, como também das funções F2 e F3. Eu quero que F1, que é essa célula objetivo, vá para 0, tá certo? E eu quero alternar as células variáveis, ou seja, as células que eu vou pedir para o Solver ficar variando até encontrar esse meu objetivo aqui, que são as células que tem X, né, Y e Z. Que aqui no caso estão as células B4, C4 e D4, respectivamente. Até aí tudo bem. Se eu viesse aqui agora e colocasse resolver, o Solver ia tentar encontrar o valor de X, Y e Z que fizesse com que apenas F1 fosse igual a 0. Notem que em nenhum momento eu disse para o Solver, né, eu indiquei aqui na janela do Solver, no menu do Solver, quais as células que ele deveria zerar, além de F1. Disse apenas F1. Mas aí, com essa funcionalidade aqui de sujeito a restrições, eu posso forçar o Solver também a zerar F2 e F3. Como? Eu posso vir aqui, seleciono F2 e digo que F2, né, tem que ser igual a F1. E dou um OK. Então, além de fazer com que F1 seja igual a 0, como ele vai buscar que F1 seja igual a 0, ele vai buscar também que o F2 seja igual a F1, que por sua vez tem que ser igual a 0. Vou adicionar mais uma restrição, que eu vou lá e coloco. Posso também digitar o nome, né, do intervalo que eu nomeei, que no caso aqui eu chamei de F3 underline, tem que ser igual a F1 underline. Ok? Então, recapitulando o que está acontecendo aqui. Estou mandando o Solver fazer com que F1 seja igual a 0, né? Estou escolhendo F1 seja igual a 0, alternando quais células, as células que tem X underline, Y underline e Z underline, né? As minhas células variáveis, né? As variáveis independentes.
E eu quero que isso seja feito com as seguintes restrições, que F2 seja igual a F1 e F3 seja igual a F1. Né? Ou seja, que todas elas caminhem para ser igual a zero. Tá ok? Se no seu Excel, no seu solver, tiver habilitado essa caixa de checagem aqui, deixe ela desmarcada, tá bom? Porque aqui ele vai fazer com que as células variáveis, né, sejam apenas não negativas, né? Mas aqui a gente quer qualquer tipo. Isso aí vai ser para tipos específicos de problemas. O método de solução pode deixar o método default, que geralmente é o GRG não linear. Não vamos tratar dos outros detalhes aqui nesse vídeo. E aí, ok. Agora vamos para colocar o solver para resolver o problema. Vamos lá clicar em resolver. E notem que ele encontrou uma solução, né? O solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Manter solução do solver? Sim. Ok. Pronto. Resolvemos o nosso sistema de equações não lineares. De uma forma muito simples, apenas praticamente digitando as equações, né? Fazendo as relações das variáveis dependentes com as variáveis independentes. Depois disso foi apenas uma questão de clique de selecionar células. Ou seja, muito simples. Essa metodologia aqui pode ser utilizada também para sistemas lineares ou para um número maior de equações no sistema linear. No sistema linear ou no sistema não linear, tanto faz. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Acham que tem algum amigo que pode gostar desse vídeo, que pode ser útil para ele? Envia lá para o seu colega. Não esqueça de acompanhar a planilha com a resolução, né, para vocês poderem acompanhar passo a passo. Está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.